o nosso Deus. Irmãos, vamos abrir em dois textos da palavra do Senhor nesta manhã. O primeiro deles em 1 Timóteo capítulo 4, 16. Esse texto já tem sido recitado ou citado aqui várias vezes. 1 Timóteo capítulo 4, 16, que é o tema do nosso final de ano, né? Praticamente do mês de maio para frente a gente começou a falar sobre esse texto. E o segundo texto é Colossenses capítulo 1, verso de número 23. Colossenses 1, 23. Então, 1 Timóteo 4, 16 e outro texto, Colossenses 1, 23. Nós vamos ler primeiro, a epístola de 1 Timóteo 4, 16. Podemos ler juntos? 4, 16. Leamos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Agora, Colossenses, capítulo de número 1, verso 23. Colossenses 1, 23. Vamos ler juntos? E se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando-vos afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministros. Frise a expressão se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando-vos afastar da esperança do Evangelho que ouvis. Senhor Deus, nosso Pai, pedimos graça, perdão pelas faltas, pecados, e pedimos que o Senhor seja glorificado, apesar de nós, limitações, fragilidades, rebeldias muitas vezes, ó Deus, que temos contra o Senhor, mas a Tua palavra sempre nos chama a atenção, que o Senhor é um Deus misericordioso e compassivo, e deseja a nossa comunhão por meio de Jesus. E nós somos atraídos, ó Deus, mediante a ação do Teu Santo Espírito, ó Deus, a essa comunhão. Continua conosco, portanto, falando ao nosso coração e fortalecendo a nossa fé. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, falar nesta manhã sobre firmes e fundamentados na fé. Firmes e fundamentados na fé. Como nós já havíamos dito, durante praticamente quase 3 meses, falamos sobre temas devocionais que ajudam a que cresçamos na nossa devoção, na nossa vida espiritual. Mas se pregarmos tão somente textos que falam sobre essa temática mais devocional e não nos aprofundarmos um pouco mais nas temáticas bíblicas, parece que a gente fica apenas com leite. E eu quero crer que você está desejando algo mais, né? Uma comida mais sólida, e cada vez mais crescermos no conhecimento de Deus. E a partir então desta fala, nesta manhã, eu começo a adentrar uma série de sermões e pregações muito mais doutrinárias, né? Aí alguém pode falar, mas não está falando muito de vida. Vida falamos um pouco mais anteriormente. Agora é para fundamentar a sua fé. Porque se a sua fé não estiver fundamentada em cima das Escrituras, é bem provável que você não vai ter consistência para enfrentar os seus problemas, as suas dificuldades. E Jesus chama a nossa atenção quando ele diz, errais por não conhecer as Escrituras. Às vezes a gente se gaba, não, mas o poder de Deus está sobre a minha vida. Não, mas não é só essa manifestação do poder. O poder também se manifestou através da palavra revelada, do Deus revelado, Cristo Jesus, através dos seus ensinos, das suas instruções. Por isso, o crente precisa ler as Escrituras, estudar e se fundamentar nelas. Alguns podem até, inadvertidamente, pensar o seguinte, mas a letra mata e o Espírito vivifica, mas essa é uma interpretação totalmente equivocada. Porque às vezes alguns falam assim, mas a letra mata, então não adianta estudar muito, mas o que a Bíblia está falando de letra não é o estudar, está falando da lei. Então é uma interpretação, uma hermenêutica completamente errada,
que as pessoas usam para argumentar dizendo o seguinte: nós não precisamos estudar a Bíblia, só precisamos viver e tão somente ter o poder de Deus sobre a nossa vida. Está errado. Está errado. Eu digo está errado, até porque Paulo chama a atenção disso. A letra mata aqui é uma referência de que quanto mais eu fico na lei, mais a lei vai apontar o quê? O meu pecado. Porque nós só podemos conhecer o pecado a partir do instante que houve a lei. Então, quando a gente fica só na lei, a lei só vai apontar as nossas imperfeições. Mas, ao mesmo tempo, quando a Bíblia nos ensina acerca da instrução e da firmeza, ela quer que nós compreendamos exatamente aquilo que Paulo está falando no livro de Timóteo, quando Paulo traz essa instrução de ter cuidado consigo mesmo e ter cuidado com a doutrina, com o ensino, para se precaver, para que haja salvação não somente da vida dele, mas de todos que ouvissem a ministração que haveria de vir sobre os ouvintes de Timóteo. Portanto, irmãos, firmes e fundamentados na fé. Primeiro, assim, a gente precisa ver dois deveres que são importantes na vida do crente. O primeiro dever dos cristãos é de se firmarem na doutrina, se firmarem no ensino. E um segundo dever dos cristãos é de se fundamentarem. E aí eu quero argumentar sobre exatamente essa questão. Primeiro, é dever dos cristãos se firmarem na doutrina. Doutrina significa ensino. Tá? Pastor, mas ensino. Irmãos, hoje, qualquer instrução que você receba aí fora, qualquer uma, é uma doutrina, é uma doutrinação. O que nós queremos entender aqui, que a doutrina que nós estamos fundamentando de maneira específica é a doutrina bíblica, em termos de teologia bíblica, daquilo que as Escrituras, Velho Testamento e Novo Testamento, apresentam para nós como palavra revelada de Deus. Então, a primeira questão é dever dos cristãos se firmarem na doutrina. É obrigação dos cristãos serem firmes na doutrina. O apóstolo Paulo afirma: ora, o Deus de toda graça, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Essa semana, conversando com alguém, eu disse para ele o seguinte: nós precisamos entender que Deus deu para que haja fortalecimento na vida cristã dos cristãos, quando Paulo fala em Efésios que Deus havia dado profetas, apóstolos, pastores, evangelistas e mestres. Algumas igrejas dizem o seguinte: nós só queremos os evangelistas, gente que fale de Jesus, e abomina os mestres. Outras igrejas falam assim: nós queremos só os mestres, e abominam os que fazem um trabalho de evangelista. Irmãos, todas essas categorias foram dadas para aperfeiçoamento de quem? Dos santos, da igreja. Então, quando nós olhamos para Paulo falando em Efésios capítulo de número 4, que ele deu esses ministérios para nós, presbiterianos, nós entendemos que os apóstolos tiveram um início, meio e fim, iniciando com o ministério de Jesus e encerrando praticamente com o ministério do apóstolo Paulo, que é chamado de apóstolo fora do tempo. Ele não teve uma presença física com Jesus, mas ele permaneceu nos ensinos de Jesus, e Paulo experimentou algumas teofanias, onde o Senhor aparece para ele. Então nós temos que entender que para nós o ministério apostólico, ele já encerrou. E aí você deve, de fato, assim, ficar achando estranho, quando alguns líderes se falam: eu sou apóstolo. E aí, para piorar, alguns se dizem apóstolas. Primeiro, não tinha nenhuma apóstola no ministério de Jesus. E segundo, apóstolos, somente aqueles que tiveram um contato direto com Jesus, exceto o apóstolo Paulo. A palavra apóstolo significa enviado. Se a gente entender nessa dimensão, todos nós somos enviados. Enviados para pregar, para anunciar, para declarar as verdades eternas. Mas apostolado mesmo, somente aquele contexto. Mas aí as outras especificações, pastores, evangelistas,
mestres. Hoje nós estamos aí. Nesse caso, irmãos, nós temos que entender que tudo isso foi dado para aperfeiçoamento dos santos. Aí, o texto de Pedro vai trazer para nós que o Deus de toda graça, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, o que Deus quer fazer com a sua vida como um crente é exatamente isso. O apóstolo Judas, nós lemos aqui o verso de número 23 e 24, contudo, o texto de Judas são chamadas de estrelas cadentes. Você pode vir novamente lá para a epístola de Judas, antes do livro de Apocalipse. Você vai ver lá em Judas, no verso de número 13, que vai trazer a seguinte instrução: que aqueles que na verdade não têm compromisso com o Senhor Jesus e pregam a palavra, diz que são ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes. O que são essas estrelas errantes? As estrelas errantes, irmãos, ou estrelas, são pessoas que na verdade têm uma certa proeminência, tal qual os anjos que caíram no estado de rebelião contra Deus. Essas estrelas errantes são, na verdade, segundo alguns estudiosos, são pessoas que vão ensinando, ministrando e, de alguma forma, vão se desviando das Escrituras Sagradas. E Judas traz essa instrução para nós. É possível que muitas pessoas se desviem do Evangelho? Sim. É possível que muitas pessoas tomem decisões erradas por conta de que perderam o viés das Escrituras? Sim. Se você se lembra, o apóstolo Pedro teve até que, inclusive, ser repreendido pelo apóstolo Paulo, quando Pedro entendia que somente os judeus deveriam ser aceitos na comunidade cristã. E aí, o Senhor tem que dar uma visão para o apóstolo Pedro, onde Deus diz: olha, o que eu consagrei, o que eu separei, não é você que vai considerar imundo, porque Pedro achava que o cristianismo era só para os judeus. E aí agora, por conta da circuncisão, os gentios que estavam sendo agregados precisavam passar pelo mesmo ritual cruento da circuncisão que os judeus haviam passado. E Paulo tem que chamar a atenção de Pedro. Pedro, como é que nós podemos imputar um jugo sobre eles, um jugo que nem nós conseguimos suportar? Ou seja, Pedro queria, ele estava equivocado na interpretação bíblica dele. E aí a palavra de Deus mostra que Paulo teve que repreender. Tiveram uma discussão pesada. Pensa que apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, discutindo pesadamente, Paulo tendo que o quê? Chamar a atenção de Pedro. Pedro, você está errado. Porque isso é imputar um jugo que nem nós conseguimos carregar. O jugo da circuncisão. Porque a circuncisão era voltar para onde? Para a lei. E agora, a partir do ministério de João Batista e o ministério de Jesus, a palavra é: arrependei-vos e sejam o quê? Batizados. O batismo agora era o caminho para a inserção no reino de Deus, e não mais o quê? A circuncisão. Então, houve equívoco e houve correção. E nesse caso, irmãos, o que nós precisamos entender? É dever dos crentes se firmarem na doutrina exatamente por conta dessas estrelas errantes. O apóstolo Paulo chama de heresias destruidoras. Uma pessoa pode ir para o inferno tanto por heresia quanto por adultério. Não ser firme na fé é querer julgamento. Se as mentes deles não fossem volúveis, não mudariam tão rápido de opinião. Ou seja, uma mente volúvel que é alguém que é agitado por qualquer vento. E é por isso que as Escrituras nos chamam a atenção para não sermos movidos por nenhum vento de doutrina, de ensino, de instrução. E nesse caso, irmãos, é importante de observarmos esse aspecto. No capítulo 4 de Efésios 4,14, peço que a igreja leia comigo, Efésios 4,14. Abra aí a sua Bíblia, Efésios 4,14. Por que Paulo tem essa preocupação? Por que estamos nos importando com o ensino, com doutrina? Por quê?
Olha a razão pela qual Paulo traz para nós esta orientação. Leamos Efésios 4,14. Leamos juntos? Para não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Gente, o que está acontecendo aqui? Paulo está dizendo assim, o motivo pelo qual vocês precisam crescer no conhecimento das verdades eternas é para que vocês não sejam como meninos. E, gente, o que acontece com crianças? Quem tem criança em casa, eu acho que um grande problema que os pais têm é serem criativos para manterem a atenção das crianças. Por quê? Porque as crianças, elas perdem a motivação para continuar brincando com alguma coisa em fração de segundos. Está numa coisa que, de repente, não quer mais. O meu irmão conta que, ele já esteve aqui, o Rogério, disse que ele foi na loja, lá no shopping com a esposa, comprou uma bicicleta para os dois filhos dele, para a Pietra e para o Mateus. E os pais achando que assim, estavam encantados, né? Compraram a bicicleta para as crianças. E para os pais é uma vitória, né? Nossa, eu comprei uma bicicleta para o meu filho. Quando chegou em casa, irmão, sabe com o que eles foram brincar? Com a caixa de papelão. Aí ele falou, que frustração! Aí quando eu vou na casa deles, a bicicleta está pendurada e as crianças ficam brincando o quê? Caixa de papelão. Às vezes nós somos como crianças. A gente não sabe o que é. Qualquer coisa nos distrai. É esse perigo que Paulo está falando, está instruindo, para que nós não tenhamos uma mente infantil. E a mente infantil, ela é uma mente difusa, ela não se concentra, ela não fica focada. Eu sei que deve ser uma luta para o Lucas ficar aqui ouvindo o pastor meia hora. Não é, Lucas? Pode falar, é difícil, não é, Lucas? Pode falar, é difícil. Eu quero crer que os adultos, se os adultos têm dificuldade, imagina uma criança. Entendeu? Porque a criança, ela se dispersa. A Bíblia está chamando a nossa atenção exatamente para que a gente não tenha esse tipo de comportamento. Por isso, gente, algumas questões que são agregadas a esse dever de nos fortalecermos na doutrina. Primeiro, o propósito da pregação é conduzir a firmeza espiritual. Por que você ouve domingo cedo, domingo à noite, meio de semana? É para dar firmeza para você, firmar-se na fé. É tanto uma honra para os cristãos como uma qualidade, né? Aí, à medida que você vai se firmando na fé, você vai vendo que talvez aquele leite já não te sustenta. Você precisa de quê? Uma coisa mais sólida, uma coisa mais pesada. Talvez aí fica para nós, eu que sou um pregador, um ensinador, eu tenho que ter muita percepção do que Deus quer que eu fale. Porque talvez eu esteja falando em alguns momentos na igreja coisas que para vocês é leite. E quando é leite, as pessoas perdem o quê? Perdem interesse. E talvez muitos pastores erram porque não conseguem fazer essa leitura e às vezes ficam dando leite. Eu vou na igreja para ouvir aquilo de novo? Não vou ouvir. E aí, consequentemente, perde interesse, perde motivação, não tem nem motivação de sair de casa para vir à igreja. É por isso que quem instrui, quem ensina na igreja, tem que ter uma conexão com Deus, de saber o que Deus quer, dar alimento novo, alimento que dê substância e fortalecimento espiritual aos crentes. É fato que nós não podemos andar em novidades, mas firmados nas Escrituras, porque as Escrituras têm tanta instrução, tanto ensino, e muitos deles a gente não conhece, por isso que nós temos que estar atentos a isso. Segundo, é preciso firmar-se na fé e entender que é uma honra e uma qualidade para a vida cristã. Crentes que são firmados na fé saem do leite, e o leite, quanto mais você bate ele vira o quê? Quem gosta de cozinha aí? À medida que você bate o leite, ele vira uma nata. Ele fica mais
robusto, mais firmeza, tá? E a Bíblia vai nos ensinar acerca disso. Eu fico pensando textos como esse, Provérbios capítulo 16, capítulo 16, verso 31, que fala assim: coroa, as cãs são a coroa de honra são as cãs quando se acham no caminho da justiça. Né? Nós estávamos na reunião do conselho ontem, aí houve um elogio para o senhor, Sr. Josué. Um elogio para o senhor. Por quê? As cãs, o que são cãs? Esse negócio branquinho aí, né? Eu não tenho, não. Eu não pinto, não, viu, Sr. José? Só aqui, né? As cãs. Mas esses cabelos brancos aí tem a ver quanto de vida cristã não tem aí. Quanto de testemunho, quanto de oração, quanto de busca, quanto de firmeza. E aí, hoje, pode vir qualquer situação, porque você está o quê? Você está firme. Pode vir pandemia, pode vir problema de saúde, vicissitudes. As cãs estão aí. A vida com Deus e a firmeza cristã não me permitem ser destruído, desmoronado. É exatamente essa firmeza que leva a essa qualidade de vida cristã. Aqueles que não são firmes na fé, irmãos, nunca sofrerão pelo reino de Deus. Os que não são firmes não vai sofrer nada, não vai ter nenhum tipo de crise, porque não se importam. Porque ainda que, entre aspas, estejam no contexto de igreja, eles não vivem a vida cristã. E a vida cristã, irmãos, não é fácil. O Senhor Jesus deixou claro nas bem-aventuranças: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. E só o fato de você ser cristão, você é luz diante de quê? Você não precisa falar nada. Só o fato de você ter Cristo na sua vida, ter a palavra, ter o Espírito Santo, você é luz. E onde você está, você vai confrontar o quê? Você nem falar, você vai confrontar as trevas. E outra, o inimigo sabe que você não mais pertence a ele, ele vai tentar oprimir, vai tentar dissuadi-lo das suas convicções e vai usar também pessoas para que possam tentar subjugá-lo acerca da sua fé. Mas se você tiver com Cristo, você vai permanecer. Mas se você não tiver com Cristo, pode ficar tranquilo que nada disso vai acontecer. Mas também é um sinal. É um sinal que Jesus diz assim: quem comigo não ajunta, não está com Jesus, meu irmão, não está com Cristo, não está no Evangelho, então não queira reclamar depois das censuras e das penalidades que advirão sobre aqueles que não permaneceram no Evangelho. Tá? Não ser firme na fé é provocar a Deus, dar-se-á verdade e depois se desviar, traz mal-estar sobre o Evangelho. Isso não ficará sem punição. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais, desviaram como um arco enganoso. Deus ouviu e se indignou e sobremodo se aborreceu de Israel quando Israel retrocedeu. Vocês se lembram das pregações dentro do livro de Jeremias, que o Deus que se revelou à nação de Israel, agora vê a nação se curvando diante de Astarote e tantos outros deuses, Azerá, e Deus está falando: olha, vocês não me buscam mais. Senhor, nós te buscamos. Vocês se lembram lá no livro de Malaquias, nas perguntas que Deus faz à nação? Deus está colocando na boca dos judeus algumas perguntas. Senhor, em que te roubamos? Deus está dizendo: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Senhor, quando é que profanamos o teu nome? Porque o povo estava buscando outros deuses. E nesse caso, irmãos, se não tiver firmeza, vai retroceder. E o retrocesso é um quadro de apostasia, de abandono. E aí uma exposição para que os demônios, para que o engano permaneça na vida das pessoas. 5. Não ser firme na vida cristã impede o crescimento. Quer dizer, se eu não tenho firmeza, eu não cresço. Volta aí para Efésios capítulo 4, verso de número 15. Vamos ler junto? Efésios 4, 15. Vamos lá?
mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça. Cresçamos em alguma coisa. Ah, pastor, eu só quero crescer até aqui. Ó Deus, eu quero... Não. E quanto nós perdemos de oportunidade, irmãos, eu não tenho medo de dizer o que eu vou dizer. Quantas pessoas poderiam ser instrumentos mais úteis no reino de Deus e na vida da igreja, através de tantos ministérios que poderiam ser fundamentados na vida da igreja evangélica, da igreja cristã, mas muitos irmãos não sabem os dons, não procuram os dons, não querem servir e só querem receber. E a Bíblia vai nos ensinar, irmãos, que nós temos mais de 28 dons espirituais que podem ser disponibilizados pelo próprio Espírito Santo à vida da igreja, para a igreja crescer e a igreja ter essa ministração. Quer ver um exemplo? Alguém que teve alguma situação de perda. Perda de trabalho, perda de parente, perda de alguma coisa. Sofreu, chorou, se amargou por conta daquilo. Mas aí Deus foi dando vigor, Deus foi renovando, Deus foi abençoando, Deus foi restaurando, Deus restaurou. Muita gente começa, quando chega nesse ponto, eles param. Deus me restaurou, amém, oh glória a Deus, aleluia, estou restaurado por Deus. A minha pergunta é, por que você não faz dessa sua experiência uma oportunidade de servir a Deus através do ministério de restauração de gente que passou pela mesma dor que você passou? Ah, não, se eu não tiver um cargo, eu não faço. É o cargo que você vai representar diante de Deus lá em cima? Ó Deus, eu tive o cargo tal, então... Não é o cargo. É por isso que eu entendo, irmãos, que nós perdemos muito quando nós trabalhamos apenas na perspectiva das funções que nós recebemos através das instituições. Deus pode dar, na sua vivência, circunstâncias quais Ele te faz crescer, Ele te restaura, para que você tenha, a partir disso, um ministério para servir, porque sempre atrás da gente tem um monte de gente que está sofrendo as mesmas dores que nós passamos, as mesmas vicissitudes, ou os mesmos erros, os mesmos enganos, mas a gente saiu daquilo, a gente encontrou luz, o Senhor restaurou, e por que não agora eu não possa usar aquilo para que, tendo encorajamento e a instrução correta, ajudar outros que possam estar nas mesmas condições? Gente, o pastor não vai fazer isso sozinho. Eu quero dizer, independente de eu ser pastor aqui, ou qualquer outro pastor não consegue fazer um trabalho sozinho, porque às vezes a vivência foi sua, a experiência foi sua, a dor foi sua, o momento difícil foi seu, não foi do pastor. Talvez ele tenha outras ênfases, outras questões, mas foi sua. E já que você passou, foi restaurado, agora use esse momento para ajudar a vida de quem está atrás e que está vivendo a mesma coisa. Agora, se você não tiver instrução bíblica, se não tiver convicção do seu chamamento, da oportunidade de servir a Deus, eu não tenho ministério na igreja. Olha, as suas vivências são oportunidade para que você sirva a Deus. Então, não ser firme na vida cristã impede crescimento. Então, muita gente deixa de crescer por causa de situação assim. E aí Paulo vai trazer para nós essa descrição aqui de Efésios 4,15, né? Para que nós cresçamos em tudo, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, que disponibilizou por meio do seu Santo Espírito capacitação para que nós possamos servi-lo, capacitação para que nós possamos adorá-lo. Firmar-se na fé, na vida cristã, é importante para resistir àqueles que tentam nos abalar. Há uma grande característica, né, uma grande necessidade de ser firme em razão de tantas coisas que existem para nos abalar. Primeira delas, nós estamos expostos a uma situação de
Sedutores. Mas vamos voltar para o texto aqui. Efésios capítulo 4, na parte B. Você vai ver lá, parte B. Vamos ler junto? Efésios 4, 14. Vamos ler junto? Vamos lá? Para não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. A parte final desse texto está falando aqui, olha, pela artimanha. Artimanha e pela astúcia, duas palavras. O que é artimanha e astúcia? Aí a gente pode entender o seguinte: o que é uma artimanha? Para nós que somos brasileiros, nós vamos pensar aquela malemolência, aquele jeitinho assim de o quê? Passar a perna, de dar uma rasteira, de enganar. Esses dias atrás, eu fiz a venda de um carro, meu carro. Aí eu pus lá no iCarros. Aí depois ligaram para mim 2 vezes. Ah, senhor, o senhor é o senhor Reginei? Sim, sou Reginei. Ah, o senhor está vendendo carro? Sim, estou vendendo carro. Ah, então eu preciso que o senhor confirme os seus dados, passando para mim as suas informações. Aí vinha para mim o número do WhatsApp. Eu preciso que o senhor confirme também esses números aqui. O que o indivíduo queria? Ele queria que eu confirmasse a minha senha daquelas 2 etapas do WhatsApp e passasse isso, consequentemente, eu teria o meu WhatsApp o quê? Clonado. Passou todos os dados, ligou 2 vezes. O senhor estava vendendo carro tal? Sim, assim. Ah, então, confirma para mim. Aí chegou o número. Aí eu falei assim, ó, não vou fazer isso não, tá bom? Muito obrigado. Desliguei, porque não tem como se argumentar muito. Artimanha, sedução. E, gente, vocês acham que é só com venda de carro que isso acontece? Tem um monte de situação que você e eu somos expostos a gente que quer passar a perna, que quer enganar. E Paulo está falando, se eu não tiver instrução bíblica, se eu não tiver perspicácia, essa artimanha, esses sedutores vão vir. E Paulo usa ainda a outra expressão, que ele fala, pela astúcia, esperteza, com que induzem ao erro. Então, a palavra grega para astúcia, Efésios capítulo 4, 14, provém do jogo de dados. Aos que jogam dados e o fazem para vantagem própria. Sedutores são impostores, podem jogar um dado, podem dissimular e distorcer a verdade, enganando os outros. Sedutores enganam pelo uso inteligente das palavras. Romanos capítulo 16, 18. Suaves são palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Incautos, pessoas mais fracas, ou menos instruídas, menos perspicazes, menos espertas, menos ligadas. É por isso, meu irmão, que você tem que se fortalecer. Outra questão é que a astúcia dos sedutores é a sua pretensa piedade extraordinária, de maneira que muita gente os admira e se envolve com eles. Muitas pessoas ficam admiradas, às vezes, com uma, entre aspas, falsa espiritualidade. E essa falsa espiritualidade parece que engana e seduz, e até um certo sentimentalismo. E as pessoas ficam admiradas, encantadas, e até começam a ter uma relação de empatia, sem uma consciência clara do que está acontecendo. E às vezes a empatia se dá exatamente com ensinos e distorções que, na verdade, contrapõem as Escrituras. Uma terceira enganação por parte dos sedutores é o seu trabalho de difamar e anular os mestres da boa ortodoxia. Ortodoxia é ensino, é instrução. Verdade pregada. Então nós temos uma boa ortodoxia. Ortodoxia é doutrina. Mas aí o que acontece? Aqueles que são sedutores, eles tentam de
tudo para enganar as pessoas acerca de que a sua boa ortodoxia ela não é importante. Eu fui criado na igreja presbiteriana. Tempo de jovem. Você é da presbiteriana? Sou. Da igreja sorveteriana? Por que as pessoas diziam isso? Porque na igreja presbiteriana é palavra, é instrução, verdade. Vivemos aspectos de adoração, alegria, como foi pregado aqui. Temos uma questão emocional, sim, mas o que vai ficar é a palavra. Nós não somos jogados pela emoção para cá, para lá, pulos e não sei o quê, estripulias. Não somos assim. Mas pensa isso na cabeça de um jovem. Alguém de 16, 17 anos. Então a sua igreja é fria. Nossa, você é da igreja sorveteriana? A minha igreja que é boa. A minha igreja que é do fogo. Já ouviram isso? Eu estou falando uma coisa que vocês não entendem. É isso aí? Aí, se de repente alguém chega e fala, e uma pessoa que não tem base, que não tem doutrina, que não tem instrução, não, de fato, eu estou errado. Estava falando com a minha esposa aqui agora. Ontem à noite, um jovem lá de Botucatu mandou uma mensagem para mim: pastor, estou precisando de ajuda. De ajuda. Ele era de uma daquelas igrejas que só tinha profecia, revelação. O pessoal rodava. Aí eu cortava cabelo com ele. Na época eu tinha cabelo, tá, gente? Hoje não tem mais. Mas eu passei a cortar cabelo com ele por uma mudança estratégica. A igreja que eu estava era perto da barbearia dele. Eu queria ter contato com as pessoas que moravam ali. E aí, à medida que eu cortava cabelo com ele, gente, o meu cabelo, em 3 minutos, acabou. É rapidez. Tá? Ele ficava 1 hora. E eu, 1 hora para conversar. 1 hora para bater papo. Uma hora que eu estava sentado: pastor, o que a Bíblia fala sobre isso? Ah, a Bíblia fala assim, sabe? Estava tesouro, limpava. Pastor, como é que é isso? Como é que é? Esclarecia as dúvidas. 6 meses, 7 meses. Aí um dia eu disse: pastor, eu posso chegar na sua igreja? Pode, vai lá. Aí um dia que eu estou falando na igreja de manhã sobre o que é ser pastor, aspectos vocacionais, doutrinários, como é que funciona isso na igreja presbiteriana, ele foi lá e ouviu isso. Ouviu. Pastor, é assim? É assim. Rapaz, eu estou impressionado. Aí que ele me falou: não sei como é que eu convido alguém para ir na igreja que eu estou, porque na igreja que eu estou é só profecia, revelação, profetada, depois o pastor impõe a mão no cabelo do povo lá, faz o povo cair e não tem instrução nenhuma. Como é que eu convido os meus parentes para ir lá? Estou em crise. Então tá bom. À noite ele chegou com umas 6, 7 pessoas da igreja lá, na igreja que eu estava. Depois veio ele, a esposa. O último batismo que eu fiz foi da filhinha dele. E veio uma outra jovenzinha que era muito próxima deles. Veio para a igreja presbiteriana. Aí ele entendeu o que é instrução bíblica, o que é culto, o que é adoração. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não tenha autoestima negativa, baixa, quando você fala: eu sou presbiteriano, eu tenho doutrina. Porque muitos dizem que doutrina é coisa que, na verdade, é da carne, porque a letra mata, o espírito vivifica, é distorção e heresia. Quando você tem Bíblia na mente e no coração, você tem conteúdo, você não é uma lata vazia.
Não é uma lata vazia. E nesse caso, a Bíblia está chamando a nossa atenção exatamente para isso. Firmar, fundamentar, fortalecer as nossas convicções e a nossa fé, para que nós não sejamos, em hipótese alguma, latas vazias. E não sejamos levados pelas estrelas errantes que estão aí. E segundo, é dever dos cristãos se fundamentarem na doutrina. Dever dos cristãos se fundamentarem. A segunda proposição ensina que a melhor maneira de os cristãos serem firmes é se fundamentar bem. O texto bíblico diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. A palavra grega traduzida por alicerçados é uma metáfora que se refere a uma construção cujo alicerce foi muito bem colocado. Aquele alicerce está ali, aquela base está ali. Foi construído em cima de uma base sólida. Vai vir a tempestade, vai vir o vento, vai vir a adversidade, vai vir o falso ensino, e aquilo não vai abalar a minha fé. Devemos nos fundamentar no conhecimento das coisas elementares. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 5, 12. Hebreus 5, 12. Nós vamos ler do verso 11 até o 14. Ok? Hebreus 5, 11 a 14. Vamos ler junto? Vamos lá? Leiamos. A este respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pelas práticas têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, o que a gente precisa aprender aqui, irmãos? Que nós precisamos estar firmados nesses princípios elementares, que é o que ele fala aqui, olha, pois bem, quando devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente que alguém vos ensine de novo os quais são os princípios elementares dos oráculos, dos mistérios de Deus. É como se Paulo fosse, olha, nossa, o autor aos Hebreus, aqui a autoria desconhecida, há uma pressuposição que tenha sido Paulo também. Mas ele está falando, olha, nós temos que falar novamente dos mistérios de Deus para quem já deveria estar com esses conteúdos bem mais firmados. Nós temos que falar de novo. Por que a gente tem que falar de novo? É porque se tornaram tardios para quê? É dever dos cristãos se fundamentarem, irmãos, na doutrina, nos fundamentos do conhecimento das coisas elementares. Né? E aí essa fundamentação é útil para enriquecer a mente, faculdades mentais exercidas. Essa fundamentação nos equipa para resistir aos adversários. Essa fundamentação é a semente da qual a graça é gerada sobre nós dia após dia. Nós vamos crescer. Devemos, sim, ser fundamentados para permanecermos firmes na palavra do Senhor. Buscar nossa fundamentação é a melhor maneira de permanecermos firmes, alicerçados e firmes. Uma árvore bem firme deve ser uma árvore bem enraizada. Para sermos bem firmes na vida cristã, precisamos estar enraizados nos seus princípios. Tá? Lemos, por exemplo, situações em que as Escrituras nos ensinam que a palavra de Deus é como essa rocha. Nós estamos fundamentados e firmados na rocha. E para nós, mais do que uma metáfora, a rocha é Cristo. São os ensinos de Cristo, que depois é perpassado para os apóstolos reproduzem os ensinos de Jesus, e aí Jesus, esse que havia cumprido a lei, agora nós temos toda uma dinâmica que é estabelecida nesse evangelho que temos em nossas mãos. As 14 cartas paulinas, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, e assim vai.
tendo essa palavra em nossas mãos, essas escrituras sagradas em nossas mãos, precisamos conhecer esse conteúdo, firmar as nossas convicções em cima desse texto e assim, sobretudo, enfrentarmos os dias difíceis. E concluindo, irmãos, aplicando aqui esse texto à nossa realidade. Aí está a razão porque tantas pessoas são instáveis, prontas para abraçar opiniões novas e se vestirem da última moda que possa acontecer, porque não são firmadas na palavra. Segundo, vejam a grande necessidade que há na construção de bases da fé por meio da instrução doutrinária, para que a opinião mais fraca possa ser instruída no conhecimento da verdade e fortalecida no amor ao Senhor nosso Deus. É fato que, num contexto de uma maternidade, você tem lá, talvez, uma criança prematura, você tem, às vezes, uma criança que nasceu, mas precisa de cuidados, você tem algumas crianças que já estão fortinhas, estão prontas para sair. A igreja também é assim. A igreja você tem. Agora, é com amor que nós vamos ter que dar. Para aquela que está com uma criança prematura, a gente vai precisar dar um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de cuidado na instrução com amor. Com amor. Para que ela cresça, para que cada gotinha, né, do colostro que aquela criança recebe ser um fortalecimento para a saúde física dela e saúde mental. Aquela que está um pouquinho mais estabelecida, também agora receber esse leite materno até que ela cresça. Aquela que está pronta para ir embora, para que daqui a alguns meses ela esteja não somente no leite, mas na papinha, uma comida mais sólida, uma coisa mais substancial, para que essa criança cresça. E aí a Bíblia vai encerrar para nós essa metáfora aqui, essa ideia de que todos nós precisamos estar, sobretudo, vivendo a varonilidade perfeita. O que é a varonilidade perfeita que Paulo fala em Efésios? Crente maduro. Crente maduro. Um cristão maduro. Não é mais menino. Passou a fase. E eu confesso que, mesmo como pastor, um tempo atrás eu tomei uma decisão na minha vida. Paulo, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer assim, olha, quando eu era menino, pensava como menino. Quando eu era menino, eu sentia como se o viver dele, apesar de um homem mais vivido, fosse de uma criança, de um adolescente, infantil. Ele falou, agora eu desisti das coisas próprias de menino. Irmãos, é um desafio para nós. Desistir das coisas de menino. Não é fácil. Experiência própria. Não é fácil. Mas a gente tem que tomar essa resolução. Com a ajuda de Deus, de Cristo e do Espírito Santo, de acordo com a orientação da palavra. A gente precisa desistir das coisas de menino. Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos crescer na fé e na doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tá bom? Nós vamos nos aproximando da ceia. Convido os presbíteros que se aproximem da mesa.